Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora... Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Até 19h30, muita informação, opinião e debate. E com a sua participação. Fala, galera de hoje, torcedor alviverde. Você queria ter caído no mesmo grupo da Ponte ou não? Opine 97102-1493. 97102-1493. E torcedor alvinegro, você queria ter caído no mesmo grupo do Guarani ou não? Opine 97102-1493. 97102-1493. A enquete de hoje para as duas torcidas é para sabermos se o torcedor ficou contente ou não com os dois times caindo no mesmo grupo, tá bom? Pautas do Guarani. Guarani abre 2-0, cede empate ao Tombense, mas assegura a classificação à segunda fase da Série C do Brasileiro. Bugre termina na 7ª colocação com 27 pontos e está no grupo C, ao lado de Ponte Preta, Náutico e Brusque no quadrangular final. De olho no derby, 211, elenco alviverde se reapresentou na tarde desta segunda-feira, após cumprir suspensão. Cicinho e Isaac reforçam o Bugre no clássico. Desfalques em tombos por lesão. Caio Melo e Dentinho serão reavaliados durante a semana. Sem novos suspensos, Matheus Costa busca manter a invencibilidade no comando do Guarani. Foram 5 partidas pela equipe alviverde, 3 vitórias e 2 empates. Além do empate de ontem com o Tombense, empatou também o derby contra a Ponte no Majestoso. Guarani oficializa saída de Raí Nascimento. Sem espaço no elenco principal, a atacante de 27 anos encerra a passagem pelo Brinco de Ouro após 13 partidas e nenhum gol marcado. Sob risco de falência, Justiça dá prazo para o Guarani cumprir determinações. Bugre tem até 8 de setembro para apresentar certidões fiscais.
Já já tem uma entrevista programada com o advogado do Guarani, que está cuidando do caso. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria avalia mercado por reforços pontuais na fase decisiva da Série C. Pautas da Ponte Preta. Com mais um de Toró, Ponte vence o Londrina no Moisés Lucarelli e avança ao quadrangular final na vice-liderança. Macaca encerra a primeira fase com 36 pontos e está no grupo C, ao lado de Guarani, Náutico e Brusque. Elenco alvinegro se reapresentou na tarde de hoje e deu início à preparação para o Derby 211. Simon, Arthur e Léo Oliveira reforçam a Ponte após cumprirem suspensão. Sérgio Rafael, Rodrigo Souza, Lucas Cândido e Gé serão avaliados pelo departamento médico no decorrer da semana. Everton Brito será submetido à cirurgia no joelho e não atua mais pela Ponte em 2025. Com problema no menisco, o atacante não obteve evolução no tratamento conservador, que é aquele que evita a cirurgia. Como não deu certo, então, agora não tem outro caminho, ele vai ser operado. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Marcelo Fernandes tem melhor início desde Kleina e embala time para a fase decisiva. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Após o empate sem gols diante do Fluminense, Neymar contrariou Carlo Ancelotti. Atacante afirmou que não foi convocado para a próxima data FIFA por uma opção técnica do italiano. Depois de divulgar a lista durante a convocação, o treinador deixou claro que a questão de Neymar era meramente física. Pauta 2. O Corinthians não quitou a dívida que possui com o Santos Laguna do México e, por determinação da FIFA, não poderá registrar novos jogadores nesta terça-feira, quando encerra a janela de transferências no Brasil. O clube alvinegro tinha um acordo verbal para a compra em definitivo do meio-campista Agustín Anelio, do Boston River, do Uruguai, mas a operação não poderá ser concluída por conta da punição. Pauta 3. Depois de longas negociações, o Betis finalmente anunciou nesta segunda-feira a contratação do meio-atacante Antony, do Manchester United. Em seu site oficial, o time de Sevilha informou que o brasileiro assinou até junho de 2030 com a equipe espanhola. O negócio pode atingir até 25 milhões de euros, cerca de 159 milhões de reais na cotação atual. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. E você também, ouvinte, pode opinar sobre as pautas do dia, enquetes do dia e também sobre as pautas do dia, tá bom? 97102-1493 97102-1493. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais.
Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial é que na semana que vem teremos 2 derbys no final de semana. No sábado, às 9 horas da manhã, pelo Campeonato Paulista Sub-15, a Ponte Preta recebe o Guarani em Itapira. E aí, o derby 211 ainda, com data e local a confirmar, Batista. 17:09 está no ar. Esporte em Debate hoje até às 19h30. Elton Grimaldi, ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like, manda joinha aí pra gente. Muito obrigado pela grande audiência no YouTube da Rádio Bandeirantes. É o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Levante e voltar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17:13, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço, boa tarde.
Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Bandeirantes. Destaques do mercado da bola. O atacante Marcos Leonardo, aquele mesmo revelado pelo Santos, tá fechando com o São Paulo por empréstimo, né? 22 anos, tá sendo emprestado pelo Al Hilal até dezembro. E sabe quem queria o jogador também por empréstimo? O Atlético Mineiro e a equipe do Santos, que revelou o atleta e acabou vendendo ele para o exterior. E o Antony, atacante da seleção brasileira, que inclusive já jogou no São Paulo, ele está de volta ao Real Betis em definitivo. Qual o valor? 22 milhões de euros mais 3 milhões em metas que vão ser pagos ao Manchester United, Batista. 17-14, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre muito especial para o nosso ouvinte. E a pergunta é a mesma no Fala Galera, né? Para os dois times, você acha que é vantajoso, tem desvantagem, é pior ou melhor os dois estarem na mesma chave na próxima fase? Eu acho ruim. Eu gostaria de ver cada time de Campinas em uma chave diferente. De qualquer maneira, eu não descarto ninguém no grupo da Ponte e do Guarani. Eu acho que o Náutico é o principal favorito, mas não se esqueçam do Brusque. O Brusque é um time muito difícil de jogar contra e dentro de casa, no mando dele, também é muito difícil de ser batido. Portanto, essa chave é extremamente equilibrada, Batista. 17-15, ouvinte no ar. Muito boa tarde, Paulinho do Costa Silva. É o seguinte, hoje na hora do almoço eu vi o Tigrão comentar que o Guarani é considerado favorito para a classificação. E na hora que ele comentou sobre a Ponte, ele não disse nada a respeito. Ou seja, ele não considera a Ponte favorito. Só que assim, eu quero ver antes do pré-derby, nos comentários futuros, quando lhe for perguntado quem é o favorito para vencer o jogo. Provavelmente ele vai ficar em cima do muro e dizer que não tem favorito. Como não tem favorito? Se ele próprio disse hoje de manhã que o Guarani é favorito para classificar. Entendeu? Então, eu acho que há uma preferência aí por parte dele para que o Guarani se classifique. Ou eu estou errado? Aliás, todos os comentaristas no pré-derby falam que não tem favorito. Tem que ter favorito. Favorito, futebol é o momento. E no momento, o favorito é quem está jogando melhor. Comente isso, por favor. Muito obrigado. Qual o nome dele? Falou o nome dele ou não? O nominho? Tá, não, depois a gente vê aí o nome dele. É importante dizer o nome dele porque ele levantou uma... Paulinho do Costa Silva. Ô Paulinho do Costa Silva, você fez uma colocação e aí nós vamos tirar agora a prova dos 9, tá? Já ouviu falar em prova dos 9? Vamos colocar aqui o comentário do Tigrão ao qual você se referiu, dizendo, você disse, palavras textuais, que o Tigrão falou na hora do almoço que o Guarani é o favorito para o acesso. Então coloca na íntegra, por favor, o comentário do Tigrão do programa Nossa Área, que é apresentado pelo CH de segunda a sexta-feira, das 11h30 até o meio-dia. Presta atenção se é isso que o Tigrão falou. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. O Guarani deu mole, né? Deu mole, mas deu tudo certo. Deu mole contra o Tombense, ganhava por 2-0, largou o jogo, achou que estava resolvido, tomou um gol, aí deu nervosismo, tomou o segundo. E olha que quase que no finalzinho toma o terceiro, e se toma o terceiro, o Guarani teria ficado fora, seria uma das maiores tragédias futebolísticas da história gloriosa do Guarani.
Graças a Deus isso não aconteceu. O time fez um bom primeiro tempo, fez 1-0, depois fez o segundo gol no segundo tempo. A gente dizia, tá ali, cuidado a fatura. Como que um time já rebaixado, como o Tombense, vai partir para cima, vai tentar reverter isso. Eu acho que o Guarani pensou a mesma coisa, tirou o pé, alguns jogadores muito desgastados fisicamente, e o Tombense chegou 2-2 e quase vira. Se vira, teria eliminado o Guarani surpreendentemente da competição, e felizmente isso não aconteceu. Agora zera tudo. O Guarani, para mim, está com um time azeitado e entra, assim como não, como um dos favoritos aí ao acesso já nessa segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Você ouviu o que disse o Tigrão. O Guarani é um dos favoritos. Um dos favoritos, não o favorito. Um dos favoritos. Quantos clubes vão subir? 4. Juntando os dois grupos. E ele disse, o Guarani é um dos favoritos. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que se ouve, né? Para não sair aí acusando uma fake news daquilo que efetivamente não foi falado. Então volto a repetir, o que o Tigrão disse é que o Guarani é um dos favoritos. Entre os 8 que vão disputar o quadrangular, os 2 quadrangulares, o Guarani é um dos favoritos. Aí você já entendeu que ele diz que o Guarani é o favorito, portanto, consequentemente, a Ponte não é favorita. Ele não está falando do grupo, somente do grupo da Ponte. Ele está falando do geral da Série C, 2 quadrangulares, e o Guarani é um dos favoritos, assim como a Ponte também é uma das favoritas. E esse negócio do comentarista não dizer que existe favorito no derby, eu estou aqui em Campinas desde 1984. Nunca ouvi algum comentarista dizer que existe algum favorito, por causa da rivalidade que existe no clássico. Times que muitas vezes estavam caindo aos pedaços vão para o derby lá e eles se transformam. E é assim que funciona o clássico. E questão de pontuação não dá para colocar na balança. O Botafogo, ano passado, o Botafogo da Paraíba fez 41 pontos. É a maior pontuação desse regulamento até hoje. Foi para o quadrangular, fez 5 pontos e terminou em último. Então, quem que era o grande favorito ano passado para subir? Era o Botafogo da Paraíba. E não conseguiu subir. Então, presta bastante atenção naquilo que é falado para que depois possa fazer um comentário honesto, sem acusar aquele que você está dizendo que falou e não falou exatamente aquilo que você está dizendo, tá bom? Mas muito obrigado aí pela audiência, mais um ouvinte no ar. Fala Batista, Felipe Ramos, Parque Imperador, bugrino da pele até o osso. Na minha opinião, eu gostei de ter caído no mesmo grupo que a Ponte. Pelo menos traz uma emoção a mais no campeonato, né? E é sempre bom disputar algo grande aí, que é um acesso, né? Pena que uma Série C é muito pequena perante os dois times, mas eu prefiro já cair num grupo mais forte e já disputar o acesso aí com o nosso arquirrival. Tá certo? Um abraço, Batista. E, na sua opinião, o Guarani chega favorito a uma das vagas? Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista. Felipe Ramos, Parque Imperador, bugrino da pele até o osso. Na minha opinião, eu gostei de ter caído no mesmo grupo que a Ponte. Pelo menos traz uma emoção a mais no campeonato, né? E é sempre bom disputar algo grande aí, que é um acesso, né? Pena que uma Série C é muito pequena perante os dois times, mas eu prefiro já cair num grupo mais forte e já disputar o acesso aí com o nosso arquirrival. Tá certo? Um abraço, Batista. E, na sua opinião, o Guarani chega favorito a uma das vagas? Abraço, muito obrigado. É a mesma situação, né? Colocada agora há pouco. É um dos favoritos.
E hoje, aqui no Esporte em Debate, você vai participar pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas do sorteio do dia. 4 ingressos para o cinema Cineplex, mais um boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes, boné azul, bonitão, com o logotipo da RB. Para participar, entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá você vai ver que tem um link, onde o pessoal deixa ali comentários no chat. Clique no link e vai para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Também você pode participar pelo site da Rádio Bandeirantes, www.radiobandeirantescampinas.com.br. Tanto faz, pelo YouTube ou pelo site, vai tudo para um lugar só. E aí o sorteio é eletrônico. Então, eu repito os presentes de hoje: 4 ingressos para o Cineplex, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. A retirada obrigatoriamente será até o dia 4 de setembro, aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, aqui no topo do bairro, onde tem várias antenas, é a sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então participe e boa sorte para você. Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, pessoal da Bandeirante. É o Anísio Batista aqui do Parque Via Norte. Esse negócio de cair Guarani e Ponte Preta no mesmo grupo foi prejuízo para os dois times, prejuízo para Campinas. Tinha que estar separado, com um em cada grupo. Aí tinha a chance de subir os dois. Agora só tem chance de subir um. Isso é ruim para Campinas, ruim para o esporte de Campinas. Os ponte pretanos e os bugrinos aí, que quer que o Guarani não sobe, ou o Guarani, torcedor, quer que a Ponte não sobe, eles não têm noção das coisas. Daí é rivalidade besta, tem que subir os dois, se fosse possível, para melhorar o esporte de Campinas. Melhora tudo para nós aqui em Campinas. Infelizmente, caiu os dois no mesmo grupo. Eu gostaria que fosse diferente, um em cada grupo para subir os dois. Aí o ano que vem os dois na Série B. Muito melhor para nós. Abraço, Anísio do Parque Via Norte. Abraço, Anísio, muito obrigado. 17h27, vamos falar do Guarani. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batista, nesse momento, 5h27, nós estamos em contato com o Dr. Otto Gibel, que é o representante do Guarani na recuperação judicial, na famosa RJI. Na semana passada surgiu a notícia que o Guarani havia atrasado alguns pagamentos, que poderia decretar a falência, e hoje nós estamos em contato com o doutor responsável, o advogado responsável por cuidar dessa parte no Guarani, e vamos esclarecer aí para a torcida bugrina todos os assuntos. Boa tarde, doutor Otto, um prazer falar com você, obrigado por atender a gente aqui da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado por ouvir a gente. E a primeira pergunta, eu queria perguntar para você, como que se deu esse prazo aí, podemos dizer assim, que a Justiça concedeu ao Guarani? Houve algum atraso de pagamento? Por que a Justiça decretou esse prazo aí para o Guarani até a próxima segunda-feira, dia 8 de setembro? Perfeito, Pedro. Bom, vamos lá. Vamos entender o seguinte, né? A dívida tributária, ela não é uma dívida sujeita incidente na recuperação judicial. Tá? Então, ela é uma dívida que é tratada fora da recuperação judicial. A lei fala que se houver um parcelamento da dívida tributária e se esse parcelamento for descumprido, é o caso de falência. Nesse caso em especial, não houve o parcelamento porque a Receita Federal do Brasil
não aceitou, porque há uma discussão do débito ainda do Guarani. Então, não aceitando, não tem parcelamento, né? Porque o Guarani não vai parcelar uma dívida que entende que não é devida, né? Uma parte dela não é devida. Então, não tendo parcelamento, não tem causa legal para quebra. E esse parte aí do montante aí dos mais de 200 milhões que você acabou dizendo que o Guarani não reconhece esse total valor, quais documentos o Guarani precisa apresentar até a próxima segunda-feira, dia 8, para que não seja decretado aí a falência do Guarani? Pedro, é muito importante o que você está perguntando, tá? Eu acho que principalmente para esclarecer para os torcedores do Guarani, né? Na verdade, não é um documento que precisaria apresentar. A Receita Federal do Brasil precisaria aceitar um parcelamento dentro de uma lei, que existe uma lei que agora é de 2020, tá? Que criou um parcelamento diferente para empresas em dificuldade financeira e estendeu isso para clubes de futebol. Nesse caso, vai ser difícil que a Receita aprove isso essa semana. Mas o que o Guarani vai demonstrar, tanto para o juiz como para o tribunal, que, na verdade, não foi uma ausência, uma inércia de querer parcelar a dívida. Pelo contrário, foi proposto o parcelamento, a Receita não concordou com o valor, e com isso não houve parcelamento. Mas o que a gente quer dizer houve até uma retração do próprio juiz, o juiz da recuperação entendeu que não era o caso de falência, quer dizer, hoje não tem um risco de falência. Ele entendeu que se não apresentar certidões negativas, pode ser o caso de suspensão da recuperação judicial, o que não é bom para ninguém. Tá? A suspensão da recuperação, se não é boa para o Guarani, também não é boa para os credores. Entendi. Carlos Batista, Dr. Otto Gibel, ao vivo aqui com a gente no Esporte em Debate. Doutor Otto Gibel, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Essa última fala é muito importante, porque, a princípio, o juiz doutor Felipe Guinsani, da 7ª Vara Civil de Campinas, havia emitido um comunicado dizendo que o Guarani, se não apresentasse a documentação até o dia 8 de setembro, poderia ir à falência. E agora, de acordo com a sua fala, o juiz, então, ele emitiu uma nova data, refazendo, portanto, essa inicial que ele tinha dito, ou seja, não é falência, em si perde os direitos que o Guarani tem hoje da recuperação judicial. Gostaria que o senhor repetisse, por favor. Carlos, primeiro eu peço desculpas, eu não sabia que você estava na linha, eu ouvi agora que você está. Um grande abraço meu aqui do escritório, de todos aqui, tá? A gente respeita e te admira muito. Muito obrigado. Então vamos lá, né? Aconteceu isso, na verdade, o juiz teve uma grande hombridade de rever a decisão dele, e isso é uma coisa sensacional, espetacular. Ele entendeu que, apesar de não ter a certidão, não era o caso de falência, e eu volto a dizer, não está na lei que, não tendo certidão, convola em falência, ou seja, uma recuperação judicial venha a ser uma falência. O que está na lei é que, para homologar o plano, precisa da certidão. Só que esse plano, Carlos, ele está homologado há mais de 12 meses, mais de 15 meses. O Guarani está pagando a parcela em dia dos credores, o que é muito difícil num clube de futebol, mas eles estão fazendo, a diretoria toda, o Conselho Fiscal está fazendo um trabalho sensacional. Então o juiz ele entendeu que nesse caso não era o caso de falência, ele mesmo, esponte própria, o que é raro, tá? Ele entendeu que não era o caso, então, de convolar em falência, e ele retificou a decisão dele, inclusive menciona essa palavra na decisão dele, falando, olha, não é o caso de convolação em falência, mas seria o caso aqui de suspender a recuperação judicial. O senhor provocou ou ele, por iniciativa própria, estou falando do doutor Felipe, por iniciativa própria ele refez a decisão? Eu elogiei a conduta dele justamente porque foi iniciativa própria.
Perfeito. E sobre Tá, foi iniciativa própria. o prazo continua sendo 8 de setembro para que o Guarani apresente lá as certidões, não sei se é esse o nome correto, mas se não apresentar, perde o direito da recuperação judicial ou esse prazo foi estendido? Exato, exato. Por enquanto continua. O Guarani vai recorrer sim da decisão para demonstrar... Carlos, você imagina o seguinte, o Guarani protocolizou um pedido de parcelamento. A Receita Federal não aceitou. O Guarani não pode ser punido por isso. Tá? Então a gente quer demonstrar para o juiz e para o tribunal, falando o seguinte, olha, a gente quer parcelar. Para você ter uma ideia, esses pedidos de parcelamento às vezes demoram de 1 a 3 anos para se deferir. E eu não posso aqui fazer com que o Guarani seja punido por uma demora burocrática. Tá? Então, nós vamos recorrer da decisão que fala que a pena será a suspensão da recuperação judicial. Mas o grande risco, que era um risco de falência, o próprio juiz, com muita inteligência e hombridade, ele voltou atrás e cancelou. Vou colocar os comentaristas aqui na roda para participar com a gente. O assunto é muito importante, né? E o Guarani, numa decisão, que foi o jogo de ontem contra a equipe do Tombense, quando surgiu a notícia, a partir da quinta-feira, virou um tumulto. Torcedores preocupadíssimos com essa manchete que era terrível. Guarani sujeito à falência. Qual é a dívida? 215 milhões. Se não pagar, vai à falência. Quer dizer, na medida que o tempo foi passando e mais precisamente hoje é que nós estamos com a presença aqui do Dr. Otto Gibel, esclarecendo os fatos para tranquilizar a nação bugrina. Vamos lá, CH, a sua pergunta ao Dr. Otto Gibel. Eu não sei, boa tarde, doutor Otto, prazer falar contigo. Boa tarde, CH. Se eu entendi, não é? O Guarani, nesse momento, conseguiu essa deliberação do juiz aí. Eu conversei com alguns especialistas, né, pelo menos 2, e os 2 me disseram o seguinte: caso o Guarani não consiga uma certidão negativa, o único caminho é sentar com o fisco, ou com a Receita, ou seja lá com quem for, e compor essa dívida, dar uma entrada e parcelar o resto. É mais ou menos por aí, doutor? É perfeito, CH. Na verdade, o Guarani já procura negociar com o fisco, tá? A primeira negociação foi negada, basicamente porque, como há uma discussão sobre uma parte da dívida, o fisco entendeu o seguinte: eu não quero negociar só um pedaço, só uma parte da dívida, eu quero negociar o todo. E aí a gente tem uma jurisprudência antiga, discussões antigas, falando o seguinte: olha, eu não sou obrigado a renunciar a uma discussão judicial de uma coisa que eu não entendo que é devida, para ter que parcelar. Então, o cerne da questão é essa. Tá? Mas, de toda forma, o que a gente quer, e a gente está fazendo isso, esse trabalho, é de sentar com o fisco e parcelar o que a gente entende devido. Se, eventualmente, no futuro, viesse ter uma discussão falando que mais uma parte é devida, a gente entende que ou faz um novo parcelamento, ou esse pedaço da dívida, ele integra o parcelamento que a gente já fez. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman. Ô Tigrão, estamos entrevistando o Dr. Otto Gibel, advogado responsável por essa questão que está atormentando o torcedor do Guarani. Sua pergunta, Tigrão. Um abraço, viu, doutor? Muito obrigado aí pelo senhor estar nos atendendo aí, esclarecendo especialmente a comunidade bugrina desse assunto, que eu tenho uma opinião e queria ouvir a do senhor também, claro. Eu acho que o cenário de gravíssimo falência, se não apresentasse as certidões até o dia 8, que é segunda-feira que vem, exatamente de hoje a uma semana, ela de gravíssima migrou para grave, desde que o Guarani não seja bem sucedido nos novos recursos que está impetrando aí para tentar reverter também essa segunda parte. Na prática, qual é a segunda parte? O Guarani pode perder, pode ter suspenso o processo de RJ, da recuperação judicial. O que isso significa na prática? O que isso significa? O Guarani poderá voltar a ser alvo
de execuções judiciais individuais dos seus credores. Algo que não acontece na vigência da RJ, pois a dívida foi toda ela reprogramada. O Guarani não pode ser protestado e não pode ser alvo de novas ações de execução, protegido pela RJ, desde que esteja em dia com as parcelas que foram ajustadas na Justiça quando do deferimento da RJ. Então, eu acho que a situação, desde que o Guarani não consiga reverter essa condição de perder ou de ver suspenso o benefício da RJ, que a situação era gravíssima, mas ela ainda é grave, porque essa suspensão da RJ pode gerar inúmeros transtornos aí para o Guarani, de penhora de renda, de bloqueio de conta e outras coisas mais. O senhor enxerga assim também, doutor? Um grande abraço. Tigrão, um grande prazer falar contigo, um grande abraço. Vou passar um pouquinho, eu queria começar com a fala do ouvinte que foi anterior à nossa conversa aqui, né? Ele falou basicamente que não queria que tanto Ponte Preta como o Guarani tivessem na mesma chave, porque queria que os dois subissem para a Série B. Mais do que nunca é importante falar o seguinte: a história fala do futebol. O Borussia Dortmund foi um clube que quase faliu, tá? No começo dos anos 2000. E por incrível que pareça, um dos grandes rivais dele, que é o Bayer Leverkusen, ele emprestou dinheiro, o Bayern de Munique, aliás, emprestou dinheiro para não deixar o clube quebrar. Eu acho que esse antagonismo ele é muito importante para que faça os clubes grandes serem maiores, né? Quer dizer, você imagina, não existe um herói sem um vilão ser um herói, porque depende do lado da torcida, obviamente, né? Então esse é um ponto que eu queria falar, porque eu concordei muito com o que ele falou. Mas vamos lá, voltando ao caso. De gravíssimo, que era um risco de falência, e que é, obviamente, imagina uma falência de um clube de futebol, seria inédito no Brasil, inclusive. Eu não me lembro de um outro caso, se vocês lembrarem pode ser, mas eu não lembro. Passa para grave, sim, mas a gente tem que entender o seguinte: nenhum dos credores... A gente tem 2 credores que discordam com o plano de recuperação, que estão recorrendo no STJ, tá? Fora esses 2 credores, todos estão de acordo e estão recebendo. Tá? Não é interesse dos credores, de forma alguma, a falência. Não é interesse da sociedade a falência. Não é interesse da Receita Federal a falência. Tá? Porque o clube não gerando renda, não competindo, não tendo renda de campeonato, televisiva, passe, etc., não vai conseguir pagar o passivo. Quer dizer, não é interesse de ninguém. Né? Então, o que é importante falar, passa a ser grave? Passa. Se a gente aqui, escritório de advocacia, que defende o Guarani, entende que vai reverter a decisão, a gente entende que vai. Inclusive pela própria consciência e inteligência do magistrado de primeiro grau, talvez ele mesmo reveja a decisão. Tá? O que a gente vai mostrar? Tentamos fazer um parcelamento, não conseguimos, vamos tentar fazer um parcelamento responsável. O que é um parcelamento responsável? Que a gente consiga cumprir. Claro. Doutor, então acho que assim, essa é a ideia. Qual é a dívida, o valor da dívida que o Guarani reconhece? De tributo, desses 215 que falam, ele não reconhece 50, 60, mas a questão do valor é menos importante, porque no parcelamento existe a possibilidade de desconto de multas e juros, tá? E esse pode chegar até 70% do valor total devido hoje, então a gente está falando que diminui bastante a dívida. Tá? Pode ter apuração de prejuízo fiscal, que não é muito o caso de um clube de futebol, mas poderia ter, e o parcelamento é em 10 anos. Vamos lá. Então, existe a possibilidade doutor, de um só um minutinho, parcelamento. Batista, só um minutinho, só uma última questão de minha parte. Não, a sua última fica para daqui a pouco, só para a gente girar a equipe, o Tigrão, e você terá a oportunidade de fazer mais uma. Pedro Piscinato, a sua pergunta, por favor. Ô, doutor, eu queria perguntar se essa certidão, o Guarani já tem essa certidão em mão, ou o Guarani precisa fazer algum processo, solicitar ela de alguma forma? Essa certidão, Pedro, ela precisa ter um parcelamento
ou um pagamento, obviamente, uma quitação da dívida inteira para poder ter. Então o Guarani não tem na mão hoje. O que o Guarani vai demonstrar para o juiz é que ele tentou o parcelamento e não conseguiu por conta de uma decisão da própria Receita Federal. Perfeito. Vamos lá, CH, a sua pergunta. Doutor, eu tenho uma curiosidade, eu não sei nem se isso é possível pelas leis. Essa dívida, que ela tem diversas fontes, entre aspas, ela foi adquirida por várias administrações sequentes. Ela não nasceu ontem. Tem coisa antiga, tem coisa de 3, 4, 5 administrações. A pergunta é a seguinte, um caminho não seria também responsabilizar essas pessoas, principalmente por falta de recolhimento de fundo de garantia, 13º e por aí vai, doutor? Vamos lá, eu acho que uma coisa que é importante, né? Primeiro, sim, foi por várias gerações e várias presidências, né? E lembrar que essa dívida da Receita Federal, ela é corrigida com Selic, tá? Ou seja, a correção é muito alta. Se você falar que é uma dívida de 20, 15 anos, você tem uma correção elevadíssima. E isso é importante para a gente falar que no parcelamento pode ter uma redução muito grande, porque, obviamente, pela lei de responsabilidade fiscal, não há renúncia fiscal, ou seja, o principal você não pode renunciar, mas juros e multa pode. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto das discussões, inclusive, que a gente quer falar. Quer dizer, nós estamos tentando o melhor parcelamento com o maior desconto de juros e multa possível. Tá? Eu acho que isso é importante a gente falar. Responsabilizar presidente de associação é mais complicado pela legislação, tá? Não é um sócio de uma empresa, um acionista, enfim, né? Alguém que tem uma responsabilidade financeira e jurídica, tá? Mas até a lei da SAF, na verdade, vem para isso, né, Pedro? Pedro e Tigrão, na verdade, né? A lei da SAF vem para responsabilizar, transformar a associação em sociedade anônima, e com isso os dirigentes serão responsabilizados. Tá? Então, acho que essa é uma discussão que vem vindo desde a lei da SAF. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta para o doutor Otto Gibel. Responsável aí pelo processo, né, que o Guarani está lutando na justiça para não entrar em falência. Muito a propósito, a colocação do doutor com relação à SAF, que a gente sabe, isso foi amplamente noticiado, doutor, que o Guarani já aprovou, dentro do seu estatuto, uma alteração do estatuto e, no novo estatuto, aprovou em assembleia de sócios a migração de personalidade jurídica do Guarani Futebol Clube, de clube associativo para a sociedade anônima do futebol. E aí, opinião nossa aqui, agora não é um parecer técnico, mas uma opinião. A recuperação judicial, na minha avaliação, e eu assumo isso pessoalmente, ela também ocorreu, além de proteger o Guarani de execuções todos os dias, de penhora, de conta bloqueada, e de renda bloqueada, e de renda penhorada e outras coisas mais, ela protegeu o Guarani de tudo isso, porque na reprogramação da dívida está sendo feito um pagamento mensal de acordo com aquilo que foi reprogramado para pagamento em 10 anos. Tudo certo. Perdendo o benefício, que eu considero um benefício da RJ, o Guarani volta, como eu acabei de dizer, a ficar vulnerável novamente a execuções individuais de qualquer um tipo de credor, mesmo aqueles que concordam com a RJ, que estão satisfeitos porque estão recebendo pelo menos alguma coisa por mês, quando cair o benefício que ela for suspensa, que o processo da RJ for suspenso, eles ficam jogando de mão, exatamente porque não teria mais a obrigatoriedade do Guarani fazer esse pagamento mensal, e eles, logicamente, dentro da deliberação de cada um, podem executar a dívida. Esse é o lado negativo. E mais um lado negativo se o Guarani vier a perder o benefício da RJ, que é a questão da SAF. Porque eu entendo que quando foi aprovado em assembleia que o Guarani iria migrar de clube associativo para uma sociedade anônima do futebol, que a RJ
estava pavimentando esse caminho, até porque o investidor que vier, ele vai ter claramente qual é o tamanho da dívida, como que ela está programada para ser paga, qual foi a negociação e se é viável ou não ele injetar um grande capital no clube. Por quê? Ele não pode colocar dinheiro no escuro sem saber qual é a dívida real. E a RJ tem essa característica de dar publicidade oficialmente, com a tutela da justiça, com a anuência da justiça, de qual é o valor da dívida. Então, se o Guarani perder o benefício da RJ, ele também terá, na minha maneira de ver as coisas, maior dificuldade para evoluir no sentido de migrar para a SAF. O que é que o senhor acha? Na colocação muito bem feita, tá? Uma parte que é importante, né? O próprio plano de recuperação do Guarani prevê, eventualmente, a transformação em SAF, né? Com a transformação da associação para uma sociedade anônima. Isso não quer dizer que a gente tenha, eu pelo menos não participei de nenhuma conversa, mas é uma possibilidade que a gente tinha que colocar no plano, tá? Quer dizer, não tinha como não colocar num plano de recuperação social a possibilidade, e isso foi aprovado. Depois foi aprovado em assembleia de sócios também, ou seja, que existe a possibilidade jurídica, existe, né? E aí, uma parte que você falou muito bem, o Guarani reduziu o passivo, eu vou falar em números grossos, e até me perdoa se eu não estou falando muito preciso, mas de 70 milhões do sujeito para 16 milhões. Isso não só facilita a transformação ou a criação de uma SAF, mas como diminui o passivo e sobra mais dinheiro para poder investir no clube. Tá? Então, perder o benefício da recuperação judicial é realmente muito ruim. A minha opinião pessoal é que a gente não vai perder esse benefício. Tá? O Guarani não vai perder. Tá? Mas essa é a minha opinião pessoal e nós vamos trabalhar muito duro para conseguir isso. Muito bem, tá aí, portanto, o doutor Otto Giebel. Só para finalizar, doutor, qual é o próximo passo que o Guarani vai dar em direção à resolução do problema? Perfeito, Carlos. Primeiro, de novo, obrigado pela oportunidade de conversar aqui com vocês, né? Eu acho que são 2 passos, na verdade. Continuar aqui a transação com a União Federal, tá? Isso vai ser feito. Inclusive, a gente entrou muito em detalhes agora para conseguir fazer uma proposta muito precisa de parcelamento e recorrer da decisão na questão de efetivamente suspensão da recuperação. Por que recorrer? Porque a gente tenta uma negociação, mas vai depender da Receita Federal também. Depende de uma boa vontade da União, tá? Volto a falar, tem uma discussão, aliás, no nosso meio de recuperação judicial, é muito claro que o parcelamento ele é mais lento do que se precisa ser para a aprovação do plano. Então, a gente vai discutir sobre isso, tá? Valeu, doutor. Um abraço. Muito obrigado aí pela gentileza dos esclarecimentos. Tenho certeza que o torcedor do Guarani, ouvinte da Rádio Bandeirantes, está um pouco mais, né? Não totalmente, mas um pouco mais tranquilo a partir dessas explicações. Um abraço, muito obrigado, viu? Um abraço, Carlos, obrigado a todos os ouvintes. E o torcedor pode ter certeza que a gente vai fazer um trabalho muito forte, muito duro, para reverter e para minimizar qualquer risco de problema jurídico para o Guarani. Doutor Otto Giebel falando conosco e esclarecendo dúvidas a respeito da inicial que colocava o Guarani com possibilidade de falência, e as certidões teriam que ser apresentadas no dia 8 de setembro. A data continua, mas o Guarani foge dessa questão do risco de falência. Tem a questão da RJ, agora vai ter que correr atrás. Vamos lá, Pedrão, seguindo aí com o noticiário do Guarani. Vamos falar do Guarani. O Guarani visitou o Tombense no último sábado, empatou por 2-2. Vale lembrar, o técnico Matheus Costa não pôde contar nem com o Cicinho, nem com o Isaac. Ambos estavam suspensos pelo 3º cartão amarelo. O Guarani abriu 2-0. O Lucas Justin, justamente que substituía o Cicinho,
fez o primeiro gol, depois numa jogada de muita vontade, de muita garra, deu uma assistência para o Brunão, mas no segundo tempo, depois de algumas mudanças ali do treinador Matheus Costa, o Guarani acabou caindo um pouco de produção, cedeu o empate para o Tombense, mas mesmo assim conseguiu se classificou na 7ª posição com 27 pontos e integra agora na segunda fase o Grupo C ao lado da Ponte Preta, do Náutico e também do Brusque. E o Matheus Costa, que chegou para essas últimas 5 rodadas à frente do Guarani, ele fala um pouco sobre esse momento. Vale lembrar que ele deixou o Ipiranga na 6ª colocação dentro do G8 e assumiu o Guarani com essa missão que parecia difícil, na verdade foi difícil, mas ele concluiu esse objetivo aí de classificar o Guarani à segunda fase. Eu estou muito feliz hoje aqui no Guarani. Não tinha dúvidas quando eu recebi a proposta em vir para cá, pelo elenco, pela grandeza, e por eu visualizar que é um clube que tem condições realmente em estar disputando qualquer competição na parte de cima da tabela e brigando por coisas boas. Então, cheguei num momento muito delicado e muito difícil, realmente. Teríamos que fazer uma campanha de muito sucesso e fico feliz que a gente tenha conseguido isso e agora partir para uma segunda competição que a gente sabe que é duríssima, nos prepararmos bem para seguir em cima, seguir brigando por coisas grandiosas, o que realmente esse clube merece. E como o técnico Matheus Costa disse, agora é um outro campeonato, muda totalmente o formato. E eu vou passar aqui a sequência de jogos do Guarani. Já no próximo final de semana recebe a Ponte Preta, o Derby 211, mando do Guarani no Brinco de Ouro. Depois sai para visitar o Náutico nos Aflitos e fecha a 3ª rodada recebendo o Brusque em Campinas. E aí inverte, visita o Brusque fora na 4ª rodada, recebe o Náutico na penúltima rodada no Brinco de Ouro e encerra essa segunda fase enfrentando a Ponte Preta aí no Derby 212. E para essa segunda fase, Batista, eu tive a informação que a diretoria do Guarani voltou ao mercado. O Guarani tem apalavrado aí de 2 a 3 novos nomes para essa segunda fase, para esse quadrangular final. E agora, é claro, corre contra o tempo. Amanhã já fecha a janela de transferências, mas a diretoria do Guarani está trabalhando firme, está se adiantando para tentar registrar esses jogadores, deixar tudo certo até amanhã, dia de encerramento da janela. E falando em janela, chegadas, o Guarani formalizou hoje agora há pouco, a saída do atacante Raí Nascimento. Ele chegou no Guarani no início do ano, teve pouquíssimas oportunidades, disputou 3 jogos no Campeonato Paulista, 2 na Série C. O campeonato que ele mais jogou foi a Copa Paulista, disputou 8 partidas, mesmo assim acabou não indo tão bem, e o Guarani então decidiu liberar o atacante Raí Nascimento. Batista? Quero ouvir os comentaristas sobre o jogo de ontem, mas antes, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados e uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para você entrar em contato com a loja mais próxima de você. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes! Oi, pois não, Pedrão, diz aí. Antes dos comentaristas comentarem o Guarani, essas 3 peças que o Guarani está buscando, muito por conta de lesão. O Guarani vai estar negociando com um zagueiro, o Alisson, vale lembrar, e também o Diogo Silva estão machucados. O Alisson há muito tempo está em processo de transição, mas não fica à disposição. E no último jogo o Alan Santos também sentiu. O CH comentou isso durante a partida, ele colocou a mão na coxa,
pode ser que preocupe para essa segunda fase, por isso o Guarani foi atrás de um zagueiro. E a segunda peça é o meio de campo, muito pela saída do Sarará, como por exemplo agora o Caio Melo machucou, o Isaac foi desfalque para essa partida, o Guarani busca mais um meia para compor o elenco e um atacante também para fazer a sombra ali para o Brunão. Os atacantes reservas que o Guarani tinha no elenco acabaram saindo, então o Guarani busca mais um centroavante ali para disputar a vaga com o Bruno Santos. Batista. Olá, Tigrão, começo com você, esteve comigo na transmissão pela Band TV, aliás, muito obrigado de coração, todos aqueles que acompanharam o jogo pela Rádio Bandeirantes ou na tela da Band, uma repercussão gigantesca. Muito obrigado mesmo. E aí, Tigrão, 2-2, quando o Guarani vencia por 2-0 e arrefeceu. O que é que aconteceu? A sua opinião do jogo, Tigrão? Largou o jogo, né? Largou 2-0. Aí o treinador começou, inclusive, a tirar jogador que estava pendurado. Ó, tá resolvido, 2-0. Os caras já estão rebaixados. Público próximo de 0 no estádio. Tinha mais torcedor do Guarani do que do Tombense. Então, ó, o Rafael tá pendurado. Deve vir derby por aí. Vamos tirar o Rafael. Aí, né, vem o Diogo Silva. Muito tempo sem ritmo, sem jogar, inativo. E o Guarani parece que teve um excesso de confiança, não acreditando que poderia ser revertido. Tomou o primeiro gol, uma falha do Giovani, uma falha grotesca, diga-se de passagem. Foi tirar a bola e furou, lascou, né? E ela sobrou dentro da área e saiu o gol. Depois o pênalti, uma saída também falso do Dalberson, do goleiro. A bola ficou pererecando ali e acabou saindo o pênalti, saída errada. Pênalti convertido, 2-2, e o Guarani esteve a pique de botar tudo a perder, porque prematuramente dentro do jogo largou de mão. Ah, deixa quieto, já era. Podemos já relaxar, vamos só definir aqui já onde é que vai ser o jantar de comemoração. E olha que na última bola do jogo, uma bola alçada, a defesa mal posicionada, estava caindo na cabeça do avante do atleta do Tombense, arrepiou todo mundo, tem cara até hoje entubado, tomando remédio para pressão, botando medicamento embaixo da língua para evitar infarto, porque o negócio foi gravíssimo. Por muito pouco que o Guarani não perde a classificação por uma bobagem dele, por ter relaxado muito cedo dentro do jogo. É isso que aconteceu. Graças a Deus, deu tudo certo. O clube está de parabéns pela grande reação que empreendeu, pelas contratações que fez, pelos reforços que acabou trazendo, pela reformulação do elenco com o campeonato em andamento, pela troca do pneu com o carro andando, e o mais importante foi a classificação. Mas não precisaria ter causado todo esse nervosismo, essa tensão, essa preocupação no torcedor. Teria que ter continuado com a mesma concentração, mesmo com 2-0, procurar o terceiro. Recuou demais, trocou algumas peças, relaxou antes da hora e quase que bota tudo a perder. Felizmente isso não aconteceu, mas fica aí, claro que sim, um puxão de orelha pela atitude do Guarani de ter largado o jogo antes da hora. É esse o jogo que eu vi, e o torcedor que está nos ouvindo nesse momento, está vendo no YouTube, inclusive, os melhores momentos. Nesse momento, o gol do Brunão, o segundo, numa bela jogada do Lucas Justin lá pelo lado direito. E a partir daí o Guarani largou o jogo. E poderia ter perdido numa das maiores tragédias futebolísticas da história do clube. Perfeito. Poderia ter perdido a classificação já na mão por conta de ter planejado errado, de ter largado muito cedo a partida. Você já ouviu falar... Foi assim que eu vi, Batista. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito
onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Olha, o Tigrão falou sobre a saída do Rafael. O Rafael estava realmente pendurado, mas o Rafael não saiu, né? Quem saiu foi o Alan Santos, que sentiu. Entrou o Márcio Silva no lugar dele. Quem saiu, que estava amarelado, ou quem Kelvin, saiu para a entrada do Cadi. Giovani estava muito mal. Saiu, entrou Lucas Rafael. Lucas Rafael é zagueiro. E no banco para o meio campo, né, na posição de marcação, ele só tinha um menino da base. Os dois outros que estavam no banco, o Baianinho e também o Takahashi, eram meias. E ele tirou também o Cauã Jesus, esse não estava amarelado, para a entrada do Gabriel Silva, e tirou Mirandinha, esse sim, estava pendurado, e entrou Luiz Miguel. Vamos lá, CH, sua opinião. Oi, Tigrão. Não, só uma dúvida minha, quando é que termina essa janela aí de setembro? Amanhã. Então, mas o Pedrinho falou agora que o Guarani está tentando ainda... Tem que escrever a vinda até amanhã. de três... Tem que inscrever três até jogadores? Amanhã. É, amanhã. Isso, Tigrão, a diretoria... Mas já contratou? Já tem acerto encaminhado, eu tava falando com uma pessoa da diretoria do Guarani, que falta assinar e eles correm contra o tempo para regularizar no bid até amanhã, mas já verbalmente está tudo acertado já. Legal. Vamos lá, CH, sua opinião, você que comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes com a narração de Leandro Bola, está registrado. Batista, eu não esperava um jogo fácil, mas o Guarani tornou a partida possível de jogar, de ganhar, de vencer com tranquilidade. Primeiro tempo bom do Guarani, agora no segundo tempo eu não entendi se foi estratégia do Matheus ou não é, o time desobedeceu, né, uma determinação tática do comandante do Guarani. O time recuou demais, não agrediu mais o Tombense no segundo tempo, com exceção do lance recuperado pelo Justin em cruzamento para o Brunão. O Guarani pouco incomodou o time da casa no segundo tempo. Na primeira vez que o Boles me acionou no segundo tempo, eu disse a seguinte frase: o Guarani está administrando pouca coisa. O jogo estava 1-0. Desde que estava no início do segundo tempo 1-0, o Guarani estava valorizando, goleiro caindo, meia caindo no chão, fazendo cera. Tinha todo o segundo tempo. Aí o Guarani fez 2-0. Falei, poxa, agora tá tranquilo, né? Lê do engano. O time, além de estar recuado, o treinador começou a fazer modificações que só deixaram o time pior. E outro detalhe, ele colocou o Luiz Miguel no lugar do Mirandinha lá na frente, ou no lugar do Cauã, mas entrou o Luiz Miguel totalmente sem ritmo. Por que não colocou o japonês? Jogo fora de casa, velocidade, você joga no japonês e ele enlouquece os caras lá.
Japonês, ó, entra lá e vai no 1 contra 1, pode arriscar à vontade. E orientar o meio, ó, bola no japonês. Ele põe o Luiz Miguel pra jogar. Aliás, alertado pelo Breno hoje, nos donos da bola, e é verdade. Com exceção do jogo de Natal, onde o Guarani fez 2 viradas, o Guarani em toda a segunda parte dos jogos sob o comando do Matheus, o time caiu de bico no segundo tempo. Isso tem que ser revisto. A gente elogiou, eu acho que o Matheus melhorou o time, desde que o Guarani continue sendo ofensivo. O que ele propôs, ou se o time desobedeceu, o segundo tempo o Guarani passou apertado de maneira desnecessária. Não precisava daquilo. Pode falar desse ou daquele, é verdade também que aquela furada do Giovani recolocou o Tombense no jogo, mas não justifica. Da maneira que o Guarani... E se marca aquele outro pênalti lá? O jogador dobrou, uns acham que foi pênalti, eu achei que não. Mas se ele marca o pênalti, como é que ia fazer? Já estaria empatado depois da falha do Giovani em 2-2 e ia sobrar 20 minutos para o time fazer o terceiro gol. E se o Tombense faz o terceiro gol, o Guarani fica em 9º. Então, parabéns. Eu acho que a campanha de recuperação foi sensacional. Eu não esperava, não é? Mas esses erros que estão acontecendo, principalmente no segundo tempo, o treinador precisa corrigir. Bom, é o seguinte, parabéns à torcida do Guarani que compareceu em bom número e olha, fica ainda mais valorizada a presença da torcida por causa da logística. Tombos fica no fim do mundo. A logística é terrível para chegar lá. E a torcida do Guarani representou, mas condignamente, a grande massa de torcedores do Guarani através daqueles que lá compareceram. Parabéns, pessoal da Fúria, pessoal da... Qual era a outra que estava lá? Jovem, né? Guerreiros. Fúria e Guerreiros, as duas torcidas que lá compareceram e também os avulsos, né? Muita gente foi de carro, de van, enfim, a torcida do Guarani estava lá representada. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo que deu a classificação ao Guarani, a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. No último sábado, no estádio Almeidão, em Tombos, Minas Gerais, Guarani e Tombense empataram pelo placar de 2-2. O Guarani com Dalberson, Lucas Justin, Rafael, Alan Santos, depois Márcio Silva e Emerson Barbosa, Kelvin, depois Cadi, Giovani, depois Lucas Rafael e Diego Torres, Cauã Jesus, depois Gabriel Silva, Mirandinha, depois Luiz Miguel e Bruno Santos, a equipe do técnico Matheus Costa. O Tombense, do técnico Chamusca, Douglas Marques, Júlio Henrique, Fernando Wesley e Dudu Mandaí, Claudinei, Fabrício Dias e Jefferson Renan, Anderson Ligeiro, Rafael Lucas e Pedro Oliveira. Os gols do jogo: o Guarani saiu na frente com Lucas Justin a 27 do primeiro tempo. Bruno Santos ampliou a 26, mas o Tombense reagiu e empatou com Jupi a 30 minutos e Luiz Felipe a 39. Jogo que teve arbitragem de Lucas Paulo Torezin, e ele que mostrou cartões amarelos para Claudinei e Jefferson Renan do Tombense, Diego Torres do Guarani. Esta foi a ficha técnica pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, de Tombense 2, Guarani também 2. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h15, hoje até 19h30. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, viu? A linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. Aí, meu amigo, é só preparar do seu jeito. Pode ser assada, frita ou cozinha ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como peito de peru e leve, saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ali bem ao lado da Avenida John Boindo Lopes, na região do Satélite Íris. E você chega fácil lá pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja na cidade de Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. 18h17. Informações da Ponte Preta, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, tem muitos assuntos importantes da Ponte Preta hoje, né? A Ponte que vai jogar a próxima rodada, já abrindo a segunda fase contra o Guarani, fora de casa, no Brinco de Ouro. Não saiu ainda a data e horário, tá todo mundo na expectativa, tanto de um lado quanto do outro, para a CBF divulgar, né? Quando será o próximo derby, que vai ser o próximo jogo entre Guarani e Ponte Preta. Esse primeiro derby na segunda fase no Brinco, o segundo derby
que vai ser na última rodada dessa segunda fase no Majestoso. Antes da gente passar as informações, já projetando o derby pelos lados da Ponte, vamos ouvir parte da entrevista coletiva do técnico Marcelo Fernandes, que inicialmente falou sobre o resultado positivo, a vitória sobre a equipe do Londrina, gol marcado pelo Toró e pênalti defendido pelo Diogo Silva. Falar da vitória também hoje, que foi muito importante. A equipe precisava fazer um jogo como fizemos, com volume, saber sofrer como sofreu. Tem uma parte do jogo que a gente não teve bem, mas esses caras aí dentro são homens, dizendo em português bem claro, depois do jogo lá de Maceió e hoje aqui, né, nas dificuldades, muitos jogadores que a gente sabe que não poderia perder e a molecada entrou bem, querendo tudo. E classificamos, tudo começa do zero. Temos na chave Brusque, Guarani e Náutico, né? E todos os adversários vão ser tratados da mesma maneira. Se o primeiro jogo é lá embaixo, ele é contra o Guarani, a gente vai preparar muito bem para a gente fazer um grande derby. Nada se resolve nesse jogo, muito pelo contrário, são 6 partidas, 6 decisões, e a Ponte Preta vai estar muito preparada para tudo isso. É assim, a gente vai trabalhar como trabalha com qualquer outra equipe. A gente vai estudar o adversário, ver o que eles têm de bom, ver o que eles têm para nos incomodar e o que a gente pode usar para que a gente consiga o êxito, né, nessa primeira partida. Volto a dizer, são 6 jogos, essa é a primeira, uma decisão para nós, todos ali dentro estão cientes disso. E vamos jogar o jogo como se fosse uma final, e eu volto a dizer, a Ponte Preta vai estar muito bem preparada, não só para esse jogo, mas para os outros 5 que vão ter. Boa noite, Marcelo, Breno Goiareiro, da Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, se você já chegou a analisar esse grupo que a Ponte vai pegar, até projetando, porque não só a rivalidade com o Guarani, mas também tem o Náutico e o Brusque, e é considerado o grupo mais difícil dessa fase. Eu queria que você falasse um pouquinho desse grupo, e mais do que isso, até agora você pôde fazer vários testes na Ponte. Nessa segunda fase, muda bastante até a maneira, a Ponte vai jogar da mesma maneira dentro e fora de casa, ou você pretende dar mais um padrão para jogar em casa de uma maneira, fora de outra maneira? Como que você está pensando isso? Assim, para ser sincero para você, a gente nem parou ainda para pensar. Já sabe que o grupo é Náutico, Brusque e Guarani. É essa a primeira impressão. A gente vai sentar com calma segunda-feira, a partir de segunda, traçar nossa estratégia, né? Porque são jogos... É outro campeonato, né? São um campeonato agora curto de 6 jogos. Então, e a gente tem que saber estudar muito bem o adversário, taticamente também pensar muito bem. E a gente está no caminho certo. Só isso que eu tenho para falar. Jogadores aí trabalhando muito, e a gente a partir de segunda-feira não tem estratégia. A estratégia vai ser todo jogo uma final. Isso aí não tem que você estudar bem o adversário, saber o que você vai fazer, tanto dentro como fora de casa, porque são finais. Da mesma forma que eu posso pensar que eu vou jogar fora de casa, o outro time também, quando vir jogar aqui, vai pensar da mesma forma. Então a gente tem que saber dar esse equilíbrio para que a gente tenha um equilíbrio legal, principalmente dentro e fora de casa, para que a gente consiga os pontos, consiga o acesso para a Ponte Preta. Bom, tá aí a palavra do Marcelo Fernandes, né? Considerando essa segunda fase um campeonato totalmente diferente do que foi a primeira fase. Até porque a Ponte precisa somar pontos. Se a gente considerar os últimos campeonatos da Série C do Brasileiro, né? O que aconteceu na segunda fase para um time ter que subir? Ou uma pontuação para um time subir? 10 pontos é uma pontuação que é suficiente para um time subir de divisão, ou seja, pode até ficar em segundo, mas somar 10 pontos. O que seriam 10 pontos? 3 vitórias, ideal as 3 dentro de casa, e um empate fora de casa. Até com 9 pontos, ou seja, 3 vitórias daria, mas com 10 pontos fica praticamente certo que o time conquiste o acesso à próxima divisão do Campeonato Brasileiro, ou seja, para a Série B do ano que vem, que é o objetivo da Ponte Preta. Com relação a jogadores que não atuaram na última partida e que o Marcelo Fernandes terá novamente à disposição, Arthur e Léo Oliveira, que cumpriram suspensão pelo 3º cartão amarelo, além do Simon, que tinha sido expulso no penúltimo jogo, ele também volta a ficar à disposição do treinador. O Sérgio Rafael sentiu uma contusão no início do jogo, ainda não se sabe se terá condições de atuar contra o Guarani, e o Gé, que acabou sentindo um problema muscular durante a última semana,
também foi preservado nesse jogo contra a equipe do Londrina, deve ficar à disposição para o derby, que é o próximo jogo da Ponte Preta. Sobre o Everton Brito, ele tinha saído contundido no derby, no segundo tempo, e desde então não apareceu mais. Ele teve um problema muscular e depois ele teve um problema no joelho. O que pode ser esse problema dele? Lesão no menisco. E o que pode acontecer? O Everton Brito pode passar por cirurgia nos próximos dias, que seria uma raspagem, e daí ele ficaria de 3 a 4 semanas de fora do time da Ponte. O Marcelo Fernandes até comentou, depois da entrevista coletiva, ele disse o seguinte, estou esperançoso em poder contar com o Everton Brito, pelo menos nas rodadas finais da Série C do Brasileiro, no banco de reservas. Por quê? Porque ele foi um dos jogadores mais importantes dessa primeira fase no ataque titular da Ponte Preta, né? Essa é uma situação muito importante para a Ponte resolver. Com relação ao Dudu, né? Muito se falou semana passada, a Ponte não vai oficializar, mas ele já foi embora, já foi para o Vitória, já está treinando por lá, então o Dudu não faz mais parte do elenco da Ponte Preta. A semana é importante para a Ponte treinar, tentar ir com força máxima diante do Guarani nesse primeiro jogo. Quer comentar um pouquinho a respeito dessa situação, das situações de jogadores, Batista? Antes de eu falar a respeito de dinheiro desbloqueado no estádio Moisés Lucarelli, aliás, né, antes de eu completar também, citei hoje na tela da Band e gostaria de citar aqui na Rádio Bandeirantes, a gente fala muito do Náutico, mas o Brusque foi o único time que ganhou do Guarani e da Ponte nessa primeira fase. O Brusque ganhou fora de casa do Guarani, né? Na casa do Brusque, e ganhou no majestoso da Ponte Preta, Batista. Sim, quero ouvir os comentaristas, mas antes, sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre até o apetite? Invade, na verdade, a casa inteira, aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Então, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. Se você busca uma alimentação saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requentados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br. Aroma das Ervas. Transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. O CH projetando aí o time da Macaca. Conseguiu a classificação com 3 rodadas de antecedência, mesmo com todas as dificuldades. Mudou de treinador e o Marcelo Fernandes, 3 jogos, 3 vitórias. O que significa isso para o quadrangular, hein, CH? É outro campeonato, Batista. Evidentemente que você entrar como segundo colocado, não é? O time está muito seguro nas mãos do Marcelo, está funcionando a coisa, não é? Você percebe o dedo do treinador, então não há como negar isso. Agora, na próxima fase, é tudo do zero, não é só pontuação e cartões, não. É um outro campeonato. Veja, por exemplo, o caso do Guarani, eu tenho informação também que o Brusque está contratando.
Então, eu nem pesquisei da outra chave. Então, chegou 2, 3 jogadores aí de peso, se em uma semana coloca os caras, veja o que aconteceu com o próprio Guarani, não é? Chegaram jogadores aí, de julho pra cá, a coisa foi completamente modificada. Então, eu acho que projetar tá muito cedo, a gente precisa ver fisicamente, clinicamente quem tá em ordem, mas agora não é hora de inventar não, Batista. Agora é a hora de simplicidade e botar em campo quem tá melhor. Melhor condicionado, melhor tecnicamente, com mais confiança, e isso o Marcelo sabe bem escolher. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não é só pro derby. Eu acho que os dois times de Campinas ficaram bem grandes em termos de possibilidade nessa próxima fase. Só que, para mim, é o grupo mais difícil. Porque o Brusque tem chance, o Náutico é favorito e Guarani e Ponte cresceram no momento certo. Então vai ser muito interessante. Agora, não menosprezem o Brusque. Porque esse time, como disse o Breno, e é verdade, ganhou dos dois de Campinas. Diferente do Náutico, que não conseguiu vencer. Então, todo cuidado é pouco. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas, saborosa, com muito recheio, mais de 40 sabores, viu? Salgadas, doces e tem pizza de sorvete também. Nas noites de terça a sábado, das 18 até às 22h30. Aproveite, porque tem chopp Brahma geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte e executivos, diversos lanches muito saborosos. Tem variedade de bebidas com ou sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Então fale com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias, e leve o seu grupo para chegar lá e aproveitar as delícias e com desconto do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. O WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina da Cônigo Cipião. Você desce pela Boa Ventura do Amaral e vira à direita. Ali em frente ao restaurante tem o estacionamento. A entrada é pela Cônigo Cipião. E em frente ao restaurante tem estacionamento para facilitar a sua vida. Bom, Tigrão, projetando aí a Macaca, 36 pontos, fez a melhor campanha dos companheiros de grupo. Náutico também 36, só que a Ponte fechou a fase de classificação com 11 vitórias e o Náutico com 10. O Brusque foi o sexto colocado com 28. E aí, o que significa esse percentual de pontos adquiridos pela Macaca? Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a classificação na tela. E aí, Tigrão? Não, claro que a Ponte entra com um cartel interessante. Ela é a vice colocada, um ponto apenas atrás do Caxias, que tinha deslanchado, mas a Ponte ganhou as duas últimas partidas, né? Ganhou um jogo fora, pouco provável, porque veja o que aconteceu com o CSA, né? CSA, lembra? Alagoas, lembra? Final de semana retrasado, perdeu para esse time passa fome, né? Agora o time passa fome se
classificou em segundo, e o time rico, que está com tudo em dia, que está uma maravilha, vai disputar a Série D no ano que vem. Deve ser ruim de comentar na Série D, você não acha, Batista? A C já é, como você gosta de dizer, as gavetas do inferno. O que seria então a Série D? Hã? O subsolo do inferno? Pois é, time rico, com tudo em dia. Bom, nada na vida é assim mesmo. Não há nada como um dia após o outro. Olha aí o time que foi desrespeitado. O clube de 125 anos, de muita história, de muitos craques revelados. Né? Olha aí, tá vendo? Ficou em segundo. Tá na briga, se vai subir é uma outra história. Mas tá garantido pelo menos na C, né? Ó, tem time que tá com tudo em dia, que tá tudo em ordem, que é rico, não é esse passa-fome. Caiu pra D. E nesse jogo contra o CSA, a Ponte ganhou e ganhou de novo do Londrina, ficou apenas 1 ponto da equipe do Caxias. Eu acho que entra forte, entra bem. Claro que a janela de inscrição termina amanhã, dia 2. Provavelmente a Ponte ainda não resolveu definitivamente o seu problema de transfer ban, mas a CBF vai abrir uma exceção para a Ponte. Esse é um furo de reportagem, tá? É um furo. Atenção, PP, e atenção, BB. Não tá fácil não, hein? PP, BB. É o seguinte, a CBF vai inscrever um jogador da Ponte mesmo com transfer ban. SED, sede, salário em dia. Se a Ponte conseguir contratar o salário em dia, ela entra muito forte. Mesmo tendo perdido o Dudu, tendo perdido o Maguinho, tendo perdido Emerson Santos, entre outros aí, né? Entre outros que não eram titulares e que saíram, que abandonaram o barco, inclusive o treinador, que é o Alberto Valentim, que montou, participou, dirigiu no Paulista, vinha de 2 rebaixamentos, viu as portas abertas na Ponte, mas acabou se deixando seduzir pela Série B. Vamos ver onde é que ele vai estar o ano que vem. Boa sorte para ele. Então, se a Ponte conseguir ver aparecer antes do derby, no bid, o SED, salário em dia, 3 letras, 3 letrinhas, ela entra muito forte. Se tiver com pendência, com jogador insatisfeito, apesar de que os jogadores foram muito homens, honraram muito a camisa da Ponte, respeitaram muito a torcida e a instituição nesse momento crítico, mas as informações são de que, felizmente, o Breno vai confirmar isso, a Ponte parece que desbloqueou as contas, tá dando um jeito aí de mandar as 3 letrinhas pros caras, PIX, né? PIX. Isso é o que tá mandando hoje no mercado. Então, se isso realmente se confirmar, nem que não esteja 100%, mas dando uma clareada, né? Não precisa dar aquela ensopada na mão dos caras, mas dando uma molhadinha já ajuda bem. Então, inscrevendo e aparecendo no BID, Boletim Informativo Diário, o salário em dia, joga muito esse cara. Joga muito. A Ponte entra muito forte, eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas lamento profundamente o fato da Ponte estar no mesmo grupo que o Guarani. Para nós aqui, o melhor dos cenários, apesar da gente abrir mão de 2 grandes festas que se constituem na maior festa do esporte em Campinas, que são os derbys, um no primeiro turno agora já no fim de semana e outro na última rodada, a gente teria que abrir mão dessas 2 festas. Mas as chances de acesso dos 2 subiriam em 50%. Porque agora, estando os 2 no mesmo grupo, infelizmente, a tendência é que um mate o outro. Aí um sobrevive e sobe, o outro não. Ou até que seja aquele duelo do Faroeste. Atiram juntos, morrem os 2. E sobem Brusque e Náutico.
Eu espero que isso não aconteça. Espero que a Ponte e o Guarani se superem. Agora aqui é o boletim da Ponte. Mas não foi bom para o futebol de Campinas esse torneio curto com os dois times no mesmo grupo, onde só 2 sobem. Tivesse o Guarani num grupo e a Ponte no outro. Volto a dizer, matematicamente as chances subiriam para os dois em 50%. Ainda assim, acho que, saindo no bid, esse cara que eu falei dele agora aí, mesmo com transfer ban, a Ponte entra forte. Batista. 18h38, seguindo com a Ponte Bebê. Bom, Batista, a respeito dessa situação financeira, né? Eu até trouxe hoje em primeira mão na tela da Band, nos donos da bola, na hora do almoço, que a Ponte conseguiu desbloquear parte do dinheiro de uma conta. Mas por que parte do dinheiro de uma conta? Porque a justiça entendeu o seguinte, que a Ponte precisa desse dinheiro que está bloqueado, cerca de 190 mil reais, exato, para arcar com o atraso perante ao PEPT, que é o Plano Especial de Pagamento Trabalhista, instaurado na Justiça do Trabalho, bem da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que é o CNRD, por conta do atraso do CNRD que a Ponte Preta sofreu o transfer ban. A Ponte, esse CNRD, né, vinculada à CBF e também à FIFA. O que acontece? A Ponte pode desbloquear da conta somente R$ 790 reais. O que a justiça diz? Vou ler aqui parte do que diz a justiça. À luz do 790 princípio de mil, né, preservação... Breno? 790 mil. 700 mil reais. À luz do princípio da preservação da empresa e de sua função social no intuito de viabilizar o dinheiro rendido, uma vez que não há violação dos preceitos na lei número 14.193/2021, autoriza o levantamento da quantia para requerente, uma vez disponível nesses autos, a destinada ao pagamento das parcelas vencidas, ou seja, a Ponte só tem direito a retirar das contas R$ 790 mil reais para pagar o Plano Especial de Pagamento Trabalhista, o PEPT, e também para pagar o CNRD. Em 48 horas, mais ou menos, deve ser desbloqueado esse dinheiro e a Ponte paga. Aí se livra do transfer ban. Não dá tempo de inscrever mais jogadores, né, a partir de amanhã. Só que a Ponte ainda vai ficar com o dinheiro bloqueado com relação ao pagamento de atletas. É claro, o departamento jurídico da Ponte conseguiu essa situação através da doutora Thalita Garcês, que é muito importante. Mas os salários, por enquanto, o dinheiro segue bloqueado, Batista. São 18h41. Na hora de escolher carne de qualidade, Campinas já tem o nome certo, Mites Beef. Quem passa lá na Mites Beef, no endereço Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, no bairro Nova Campinas, encontra o tradicional kit mistura da semana. Kit mistura da semana, feito sob medida para facilitar o dia a dia e sempre com cortes frescos e preços especiais para os apaixonados por hambúrguer. O destaque é o kit hambúrguer Mites Beef, carne fresca, blends exclusivos e sabor de dar água na boca. Você leva tudo para o seu hambúrguer: carne, pão, queijo. O queijo é cheddar, bacon. E aí você vai preparar o seu hambúrguer. Ou seja, um kit que vem com tudo que é necessário para você mesmo fazer o seu hambúrguer na sua casa. E aí é o seguinte, ó, se o clima é de festa, nada se compara ao churrasco em domicílio da Mites Beef.
A Mites Beef leva até você cortes especiais e todo o cuidado no preparo para que o encontro seja realmente só alegria. Show de bola! Atende bem, com qualidade e tradição que já faz parte da mesa dos campineiros. Há mais de 2 décadas, servindo Campinas e toda a região. Passe lá na Mites Beef e confira. Mites Beef, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, lá no Nova Campinas. Fale com o Denilson Alves. Ele está lá, mas se não estiver, ele tem todo um time preparado para atender bem você. É isso aí, Mites Beef. Bandeirantes! Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h46, hoje até 19h30. Ouvinte no ar. Tá bom? Fala, Batistão. Tem o Gabriel da Vila Georgina, Bugrino. Cara, fiquei feliz sim pelos dois times, pelos dois derby, pela movimentação que vai ter na cidade. E, Batista, queria fazer uma pergunta. Qual que é a probabilidade do derby cair no domingo? Olha, qualquer coisa que eu diga será em cima de nada, né? Porque quem define a tabela é a CBF. Tudo indica que o derby será no sábado, às 5 da tarde. Compromisso com a Band é que tem que a CBF na tabela tem que colocar um jogo no sábado às 5 da tarde. Aliás, 2 jogos. Um tendo o time paulista e outro tendo o time do Nordeste. Norte ou Nordeste, né? O acordo é esse. E aí, simultaneamente, acontecem as 2 transmissões. Para o Nordeste, através da Band Bahia, e para as demais regiões, a Band de Campinas. E no Band Play, aí vai para o Brasil inteiro. Então, tudo indica que o derby será no sábado às 5 da tarde. Mas temos que aguardar a tabela que a CBF vai anunciar. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Eu estou ouvindo os torcedores falando que um ganha, outro ganha. Por enquanto, não se tem nenhum favorito no derby.
O que eles têm que fazer, os jogadores dos dois times, são resolver depois do derby. Porque o derby é uma moleza aqui em Campinas. Eu quero ver, fora de Campinas, o que eles irão fazer. Um abraço, Noêmia. Abraço, Noêmia. Tem Fala, que Batista. ganhar 3 jogos e empatar 1. Tem que fazer 10 pontos. Com 9 é possível subir. Ano passado teve time subindo com 9. Mas para não depender de nada, ficar dependendo de saldo de gols, tem que fazer 10 pontos. Pois não, Tigrão? Não? Não. Não chamei, não. Não chamou? Não. Tive a impressão de que o Tigrão tinha chamado, mas não chamou. Não chamei, não. Ouvinte no ar. Fala, Batista. Boa noite, um abraço a todos aí da mesa. Eu acompanhei os 2 últimos jogos do Guarani, 1-0 sofrido ali contra a fraca equipe do Confiança. E o Bumba Meu Boi, que foi aí contra o Tombense, uma equipe rebaixada, desmontada. Quer dizer, o Guarani ainda conseguiu tomar 2 gols do Tombense, time que não fazia gol em ninguém. E por um milagre aí não acabou tomando o 3º gol. Quer dizer, esse Guarani aí, honestamente falando, não bota medo em ninguém. A pressão do brinco a gente sabe que é praticamente inexistente. A torcida ali, se não tem ingresso gratuito, não comparece realmente. Então estamos bem tranquilos e confiantes. Um abraço aí a todos. Abraço, muito obrigado. 18h49 para tudo aí, porque o assunto é importante. Você sabia que a Desktop está mudando o jogo da internet no Brasil? Aí você pode até perguntar, e a velocidade? Meu amigo, a velocidade já é giga. E o melhor, você escolhe o plano que combina com o seu estilo de vida. Tá trabalhando de casa e precisa de performance total? Vai de Giga Home Office. Produtividade lá em cima e a sua carreira voando. Gosta de maratonar séries ou se emocionar com o seu time do coração? Aí é o seguinte, ó, Giga Esportes e Cinema. Esse é o pacote ideal para você. Grandes histórias e grandes jogos também no mesmo pacote, entendeu? Agora, se você é daqueles que não larga o controle, o teclado ou o celular, o Giga Gamer entrega a velocidade e a estabilidade que você precisa, parceiro. É isso mesmo. Giga Gamer é para você, parceiro. E tem também o Giga Família. Giga Família é diversão para a família inteira e você tem a tranquilidade, você que eu digo, né? São os pais ou os responsáveis pelas crianças, porque o conteúdo é adequado para os pequenos. Ah, você quer tudo isso, tudo num plano só? Então vai de Giga Black. Giga Black é uma experiência exclusiva, completa e sem complicação. E o melhor de tudo, planos a partir de R$ 169,99. É isso mesmo, corre lá no site, tudo isso que eu estou falando aqui, você vai conferir lá no desktop.com.br ou então, se preferir, ligue 0800 100 0102 para assinar. Desktop sempre ao seu lado. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e equipe, beleza? Beleza. Minha opinião, caiu do jeito que tinha que cair, ninguém combinou nada e tinha que ser. E os astros se alinharam e deu mais 2 derby. Beleza, deu um ânimo aí pro campeonato, né? Os 2 times mais tradicionais aí. O Guarani sobe. O Guarani passa. A torcida veio junto já na segunda-feira. No sábado vai lotar. E nós vamos empurrar o Guarani pra cima. E a Ponte vai ter que correr aí. Então,
Tá Bugrão na cabeça. Foi bom esse daí, hein? Vai dar um pega legal no campeonato. Inclusive, as mídias gerais aí já estão anunciando. Abraço, muito obrigado. Boa tarde, equipe da Bandeirantes. Tudo Band aí? Sim, aqui tudo Band. Batista, o grupo C tem os mais chance de se classificar. Ou tudo pode acontecer. Silvio de Sumaré. Abraços, boa transmissão. Olha, são 8 times divididos em 2 grupos de 4. Os times jogam dentro do grupo, ida e volta, 6 jogos e 2 de cada grupo sobem para a Série B. Então, obrigatoriamente, tem que subir 2 de cada grupo. Então, não é 8 jogando entre si. Não. 4 e 4. Joga dentro do próprio grupo. E também não é um grupo contra outro. Joga dentro do grupo. Então, os times do grupo B não jogam contra os times do grupo C. Só haverá possibilidade de cruzamento se um time conseguir chegar à decisão. Aí sim, porque obrigatoriamente um time do grupo B vai para a final, que é o time mais bem colocado. Ele vai enfrentar um time do grupo C na final em 2 jogos. Então não tem jeito dos 2 de Campinas fazerem a final. Eles só fariam a final se tivessem em grupos diferentes. Então, e pode ser também que nenhum de Campinas faça a final. Se os 2 subirem, Guarani, Ponte e Guarani, aí sim, um de Campinas vai à final. Agora, se subir um só de Campinas e subir no segundo lugar, aí o time em primeiro lugar é que vai fazer a decisão do campeonato. Entendeu? Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista. Beleza? Aqui é o Rodrigo. Eu, como torcedor e profissional formado em estatística, discordo totalmente dessa frase que todo mundo fala, de que no derby não há favorito. Se a gente pegar ali os 10 últimos jogos, tanto do Guarani como mandante, quanto da Ponte Preta, fica evidente que é muito difícil o visitante sair com a vitória. Então, acredito que a probabilidade aí do mandante sair com a vitória é cerca de 50%, uns 40% de empate, e o restante ali, uns 10% do visitante sair com a vitória. Então, eu acho que o Guarani sim é favorito nesse primeiro jogo, assim como a Ponte Preta é a favorita no jogo final, né? Isso quer dizer que o Guarani vai ganhar em casa e que a Ponte Preta vai ganhar? Não, no futebol tudo pode acontecer, né? E também não acredito que seja uma vantagem gigante decidir o último jogo em casa, porque, enfim, dependendo dos resultados, de como saírem as rodadas, tem o fator pressão, enfim, isso tudo no campo teórico, né? Então, acho que futebol é imprevisível, de fato, mas eu não concordo de que não há favoritos. Eu acho que há favoritos sim. Acho que a Guarani é favorita em casa e a Ponte Preta é favorita na casa dela, tá? Abraço, daqui a pouco o sorteio dos presentes de hoje. 4 ingressos para o Cineplex, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Ainda tem aí um tempo para você participar, tá bom? Então entre agora lá na transmissão, na live no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ou então, se preferir, entre lá no www.radiobandeirantescampinas.com.br. Pelo site ou pelo YouTube, tanto faz, tá? Vai tudo para o mesmo lugar e aí o sorteio é eletrônico. Repito, 4 ingressos para o Cineplex, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. O ganhador, que será um só, terá que retirar até o dia 4 e tem que ser ele mesmo. Não adianta mandar representante. O próprio ganhador terá que comparecer aqui na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação.
na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799. Jardim São Gabriel, aqui no alto do Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, onde tem aqui uma plantação de antenas. E é aqui o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então, chegando na recepção, diga que você veio retirar os presentes que ganhou da Rádio Bandeirantes. Mas, atenção, você terá que trazer um documento que contenha o seu CPF. Tem que ser o próprio ganhador e tem que trazer um documento que contenha o CPF. Participe e boa sorte para você. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista, boa noite. Ô Batista, os repórteres aí, o Bebê, o Pedro, tem informação da real situação do Lucas Cândido? Porque ele, de uma hora para outra, não foi relacionado na partida aí, não tem nenhuma informação sobre lesão. E acho que na coletiva do último sábado, o Marcelo falou que espera contar com ele, né? Vocês têm informação sobre o que aconteceu? Tem a ver com a questão financeira lá de salário? Conta aí pra gente aí. Valeu. Valeu, e aí, Bebê, atualiza aí pro nosso ouvinte Renato a questão dos contundidos. Bom, com relação ao Lucas Cândido, desde quando ele saiu do time, a informação que eu obtive e de uma fonte é que é por opção. Ele não está sendo relacionado por opção. Até porque, se a gente for voltar ao filme lá na época do Alberto Valentim, ele era muito criticado por ser titular da Ponte Preta. E agora, por opção, ele não vem sendo relacionado. Vou até atualizar, perguntar novamente para minha fonte, mas pelo que eu sei é por opção. E atenção, vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. Após empate sem gols diante do Fluminense, Neymar contrariou Carlo Ancelotti. O atacante afirmou que não foi convocado para a próxima data FIFA por uma opção técnica do italiano. Depois de divulgar a lista durante a convocação, o treinador deixou claro que a questão de Neymar é meramente física. Pauta 2. O Corinthians não quitou a dívida que possui com o Santos Laguna do México e, por determinação da FIFA, não poderá registrar novos jogadores nesta terça-feira, quando encerra a janela de transferências aqui no Brasil. O clube alvinegro tinha um acordo verbal para a compra em definitivo do meio-campista Agustín Anello, do Boston River, do Uruguai, mas a operação não poderá ser concluída por conta da punição. Pauta 3. Depois de longas negociações, o Betis finalmente anunciou nesta segunda-feira a contratação do meio-atacante Antony, do Manchester United. Em seu site oficial, o time de Sevilha informou que o brasileiro assinou até junho de 2030 com a equipe espanhola. O negócio pode atingir até 25 milhões de euros, cerca de 159 milhões de reais na cotação atual. E aí, Tigrão, qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Falar aqui dessa polêmica, se é que assim podemos chamar, da questão do Neymar com o Ancelotti. Então vamos lá. Ai, meu Deus, o Santos empatou com o Fluminense sem gols e após o jogo, Neymar contrariou Ancelotti. Neymar, que não foi convocado para a próxima data FIFA por uma opção técnica do italiano.
E depois de divulgar a lista, durante a convocação, o treinador deixou claro que a questão de Neymar é meramente física. Então, o Neymar está com dificuldade em interpretação de texto ou de fala, né? O Ancelotti está dizendo que o Neymar não deixa nenhuma dúvida com relação à sua condição técnica e que a questão é física. O Neymar interpreta a questão física como questão médica. Olha como que um erro de comunicação derruba um avião com 500 pessoas a bordo. O Ancelotti não disse, eu não convoquei porque ele está contundido. A questão é física, aí é condicionamento físico. E o Neymar realmente, com qualquer assopro, ele cai. Está sem equilíbrio, pernas finas, sem arranque, sem musculatura de explosão nas pernas. No ombro a ombro ele perde todas e chega em todas atrasado. E está andando em campo. Isso não é problema de contusão, lesão. O Neymar interpretou a fala do Ancelotti como se fosse ele estar lesionado. Não, não. O Ancelotti disse, a questão é física. Esse física quer dizer mal condicionado. Ele precisa estar pronto. Ele precisa estar com um pouco mais de gás, abacaxi, equilíbrio, força e explosão física. Então o Neymar interpretou errado. Torre 2, pode aterrissar. Torre 1, espera um pouquinho que tem um subindo. Erro de comunicação. Bateram no ar, morreu todo mundo. Então, a comunicação, ela é fundamental. Um erro de comunicação entre Moscou e Washington pode acabar com o mundo. Um interpreta que o outro soltou um míssil atômico de Washington para Moscou, mas foi uma informação errada. Ele estava apenas fazendo uma simulação. Aí Moscou dispara um míssil contra Washington, atômico. Ah, tá vindo? Em 15 minutos está aqui. Então solta 10 lá contra eles. Pronto, acabou o mundo. Erro de comunicação. O Neymar está dizendo que não está contundido. E o Ancelotti está dizendo que ele não está correndo. São coisas completamente diferentes. E você, CH, qual o assunto que você escolheu para hoje? Batista, eu escolho a transferência do Manchester da Inglaterra para o Betis da Espanha, do Antony, atacante bom de bola que, infelizmente, por problemas pessoais principalmente, teve separação, briga, né? Tem acusação de agressão na ex-mulher, bom, enfim. Ele conseguiu contornar a situação e reencontrou no Betis, não é, uma nova oportunidade. Tomara que ele, com juízo, né, agarre essa oportunidade, porque é bom jogador. Então, está saindo do Manchester, indo para o Betis, que é um time médio da Espanha, mas ele tem a oportunidade de recomeçar a sua carreira. E você, Breno, qual o assunto que você escolheu para hoje? Eu quero falar do Neymar também, essa polêmica envolvendo a não convocação dele, até porque, por mais que o Ancelotti não fale português ainda, ele foi muito claro no que ele disse, que ele não estava convocando o Neymar, como disse o Tigrão, pela questão física, e ele foi além. Ele disse que o Neymar não precisa de observação. O Neymar, todo mundo sabe como joga. Quando o Neymar tiver 100%, o que ele quis se referir fisicamente, o Neymar estará na seleção brasileira. Ou seja, se o Neymar tiver 100%, ele vai para a Copa. Se ele não tiver, ele não vai. Bom, são 19h07 em Campinas. Intervalo, já tem o sorteio, hein? Tem mais um tempinho, então participe e boa sorte para você. Voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Série C do Campeonato Brasileiro, última rodada, a primeira fase, a 19ª, foi realizada no último sábado. Em Campinas, a Ponte Preta venceu Londrina pelo placar de 1-0. Tombense e Guarani empataram por 2-2. O Anápolis venceu o Botafogo da Paraíba por 2-0. Mesmo resultado era a vitória do Floresta sobre o São Bernardo. O Maringá venceu o Caxias por 3-0. 1-0, confiança para cima no Retrô. O Náutico derrotou o Ituano por 3-0. O ABC perdeu em casa para a Itabaiana por 1-0. E o Brusque venceu o CSA pelo placar de 2-0. Com isso, o grupo 2, formado por Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta. E o grupo 3, com Ponte Preta, Náutico, Brusque e Guarani. Inclusive, o primeiro jogo desta fase será o Derby 211 Guarani-Ponte Preta, comando do Bugre. A CBF deverá divulgar ainda hoje, no mais tardar amanhã, as datas e horários dos jogos. Estão rebaixados para a Série D, CSA, ABC, Retrô e Tombense. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, 22ª rodada, no sábado, o São Paulo, jogando no Mineirão, perdeu para o Cruzeiro pelo placar de 1-0. O Botafogo goleou o Red Bull Bragantino por 4-1. O Ceará perdeu em casa para o Juventude por 1-0. Ontem, Flamengo e Grêmio empataram por 1-1. Mesmo placar de Corinthians e Palmeiras. Santos e Fluminense empataram por 0-0. O Mirassol goleou o Bahia por 5-1. O Vitória venceu o Atlético Mineiro por 1-0, o Inter derrotou o Fortaleza 2-1 e o Sport perdeu para o Vasco por 3-2. Flamengo é o líder, 47 pontos, 21 jogos. O Cruzeiro é o segundo, 44, 22 e o Palmeiras é o terceiro, 43 pontos, 20 jogos. Estão na zona do rebaixamento Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. O Campeonato Brasileiro agora dá uma parada por conta dos jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes.
Batista. Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, equipe da Band campeã. Olha, na verdade, pode ter dado piruleta, pode ter ganhado, soltado fogos, bonito, colorido, e bateu daqui, bateu dali. Não tem favorito não, agora o chicote estrala para todo lado. Agora igualou agora. Não tem favorito. De repente os dois primeiros colocados aí com mais de 30 pontos, fica de fora. Então agora a cartada tá dada agora. Não tem favoritismo para ninguém. Duarte da Bosch, abraço. Abraço, muito obrigado. Agora é cautela jogar um jogo por vez. Se ganhar 3 jogos em casa e empatar fora, são 12 pontos com acesso. Ponte tem time para isso. Abimael Costa. Abraço, Abimael. Mais um áudio. Ponte Preta vai ganhar do Guarani. Quem fala aqui é o Rodrigo Ponte Pretano, que mora em São Pedro, Paraná, no Paraná. Abraço, São Pedro, Paraná. Não conheço, nunca ouvi falar. Conheço várias cidades do Paraná. Morei em 2 cidades do Paraná. Morei em Jataizinho e em Ibiporã. E rodei ali, né, naquela região toda norte do Paraná. Conheço também Curitiba. Curitiba, Paraná, só que sul, né? Sul, Curitiba Sul e Londrina, região de Londrina, norte do Paraná. Mas São Pedro não conheço. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, Tigrão, demais amigos da Band. Eu acho que o grupo do Guarani da Ponte Preta pode ser considerado o grupo da morte. São os times mais tradicionais e que estão jogando o melhor futebol no momento na Série C. Eu penso também que esse primeiro derby é o jogo mais importante desse quadrangular. Quem sair vencedor do derby, seja Guarani, seja Ponte Preta, está com um pé na classificação, um pé no acesso. Essa é a minha opinião, Batista. Aqui é Diogo Matosinho do Cambuí. Um abraço. Um abraço. Tigrão, o ouvinte disse que é o grupo da morte. Você concorda com ele, Tigrão? Ah, concordo sim. Acho que ficou muito mal balanceado, né? São 4 times muito grandes para a divisão, né? O Brusque é assíduo frequentador da Série B, já teve aí com campanhas próximas de subir até para a Série A. O Náutico, né? Um campeão do tamanho que é. São 3 grandes clubes no Recife, no estado de Pernambuco, além do Retrô, que é um emergente, entre outros. Mas na capital, o Santa, que vem aí numa lástima há muito tempo, mas é muito grande, né? Então, rivalizam muito lá, Santa, Náutico e o Sport. Aqui em Campinas não precisamos falar nada, né, da expressão dos clubes, do tamanho das torcidas, da frequência em Série A também, muito tempo, né? Agora, quando você pega o outro grupo, que tem time que nunca jogou Série A, pô. Ah, mas não importa a história, importa o time de momento. Não, importa sim. Veja a cobrança que vai ser aqui em Campinas, em Recife, e lá em Brusque, talvez numa proporção menor, mas também muito grande. Então, para mim, é grupo da morte, sim. E ficou desbalanceado, mas sem nenhum tipo de reclamação. Eu gostaria que tivesse sido diferente. Diferente. Tivesse cada um num grupo, e já falei aqui hoje. Mas não podemos reclamar de absolutamente nada. Porque o regulamento foi claro e o emparceramento foi circunstancial em função da classificação de cada um dentro da primeira fase da competição. Batista, tem uma questão que o Breno esqueceu. A Ponte pode inscrever se sair do transfer ban jogadores que não estão empregados ou livres. Abraços, Carlão. E aí, ô bebê, o Carlão tá acionando você aí, hein? E aí, qual é a posição? Bom, Batista, pelo que eu sei, transfer ban. Tudo Ponte deve resolver, como eu disse, em 48 horas. Mas depois do dia
dia 2 de setembro, ele diz que a Ponte pode inscrever jogadores que estão desempregados ou livres. Pelo que eu sei, não. Pelo que eu sei, depois do dia 2 de setembro, não dá para inscrever mais ninguém no time da Ponte. Pela regra, né? A partir de amanhã, dia 2 de setembro, não dá para inscrever mais ninguém. Não é a questão de janela internacional. Essa janela não é internacional, é uma janela para inscrever jogadores. Ô Breno, tem uma colocação, porque a gente veiculou na sexta e no sábado, e fica muita gente, amigos, ouvintes, torcedores, passando mensagem. E aí, pagou o salário, pagou o salário. Às vezes eu fico até com a impressão que sou eu que estou devendo o salário. Tanto que os caras me perguntam. Mas eu atendo todo mundo com o maior carinho do mundo. Ainda bem que é assim, que tem muita gente nos ouvindo e que confia na gente. E a gente falou na sexta e no sábado que o salário tinha sido pago. Se não totalmente, mas uma parte, mas que começou a cair na conta. Hoje você falou que o desbloqueio só é suficiente para acertar o transfer ban e a questão da reprogramação de pagamentos de processos trabalhistas. Isso é junto à Justiça Trabalhista. Pergunto, em nível de salário, para jogadores, não estou falando para funcionários, saiu algum, deu pelo menos uma umedecida na mão, uma molhadinha, ou deu uma ensopada, ou a mão continua seca? Breno Beretta. Meio úmida, Tigrão, por conta dos bichos, porque bicho a Ponte tem pago. Agora, em relação a salário, nada, porque a Justiça só permitiu que a Ponte tirasse os R$790 mil para arcar com as dívidas que a Ponte tem, né? Com o PEPT e com o CNRD. Com relação a salários, está tudo travado, ninguém recebeu nada até agora. E a Ponte também não vai fazer esse pagamento picado, pagar alguns e deixar de pagar outros. Agora, só queria falar em relação aos que rebaixaram, Batista, os rebaixados, né? Porque CSA e ABC, times tradicionais, foram rebaixados. E a Itabaiana do Gilson Kleina, que pegou a Itabaiana com 7, aquele jogo diante do Guarani, e perdeu logo de cara para o Guarani, não foi rebaixada, né? E para eles, pelo que eu sei, foi como se eles tivessem conquistado um acesso, porque subiram esse ano e o principal objetivo era ficar. E eles conseguiram superar a concorrência, vencer o ABC fora de casa e ficaram na Série C, Itabaiana do Gilson Kleina. Boa noite, Batista. Hoje é aniversário do meu filho Bernardo. Está fazendo 5 anos. Manda um parabéns aí para ele, Gustavo Silva. Gustavo Silva, abraço para você e um grande abraço para o seu filho Bernardo. Bernardo, eu desejo a você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Grande Bernardo, 5 anos, que idade fantástica. E agora o sorteio, 4 ingressos para o Cineplex e mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Todo mundo que participou está concorrendo. Tatiana Regina Velasco Rosa Antônio. Telefone 19, código de área e o número 99329 e os 4 números finais que, claro, não vou divulgar. Tatiana Regina Velasco Rosa Antônio, parabéns. Muito obrigado para todos que participaram e parabéns a Tatiana Regina Velasco Rosa Antônio. Ela terá até o dia 4 para fazer a retirada dos presentes. Quais são os presentes que ela ganhou? 4 pares, 4 ingressos, melhor dizendo, para o Cineplex e mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado a todos você que ainda não participou de sorteios. Se inscreva no canal,
é no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. De graça, não paga nada e você concorre a presentes, tá bom? Muito obrigado aí pela grande audiência. Final de semana foi sensacional, tanto no jogo do Guarani quanto no jogo da Ponte. E o jogo no Guarani também estava na TV, na Band TV. Mas tivemos uma grande audiência, só deu Bandeirantes, seja na TV ou na Rádio Bandeirantes. E eu agradeço de coração. Ô Batista. Oi, Pedrão. A CBF divulgou aqui no site oficial dela o borderô da partida entre Tombense e Guarani. Partida de sábado contou com muitos torcedores bugrinos e aqui na súmula oficial, no documento oficial, podemos dizer assim, no site da CBF, consta 243 torcedores no estádio, uma renda de 2.480 e o Tombense teve um prejuízo de 24.440. Porém, um detalhe importante, nesse documento informa que o valor e quantidade de ingressos vendidos para a torcida mandante inteira, ingressos vendidos para a torcida mandante meia entrada e ingressos vendidos ou doados para a equipe mandante convênio, deve ser, como podemos dizer assim, ingressos gratuitos. Então aqui não consta oficialmente a quantidade de torcedores visitantes, mas o público total aí foi de 243 torcedores no estádio Almeidão. 200 do Guarani e 42 do Tombense. É isso aí. E agora na lata. Responde na lata. O Botafogo da Paraíba vai disputar a Série C pelo 13º ano consecutivo. E lá é SAF, hein? Diz que a SAF resolve todos os problemas. O clube paraibano é o segundo com mais participações na 3ª divisão do Brasileirão. Vamos lá, CH, qual é o primeiro em CH? Bom, o Botafogo da Paraíba é o segundo que mais participou da Série C do Campeonato Brasileiro. Quem é o primeiro? Vou chutar, Batista. Vai. Brusque. E você, bebê, quem é o primeiro? Eu vou chutar também. Eu vou junto com o CH e vou chutar o Brusque, vai. E você, Tigrão? Não, em termos de anos consecutivos, porque se você pegar ao longo da existência da Série C, ela já foi módulo azul, módulo não sei o quê, cor-de-rosa. Consecutivamente, o time com maior número de participações sem interrupção é o Botafogo da Paraíba, que está indo agora em 26 para sua 12ª participação. Não, é o seguinte, a pergunta é, a afirmação Botafogo da Paraíba vai disputar a Série C pelo 13º ano consecutivo. O clube paraibano é o segundo. Tigrão, quem é o primeiro? Não faço a menor ideia. Bom, já eu dou o resultado. São Paulo vive horas decisivas pela contratação de Marcos Leonardo. Centroavante de 22 anos pressiona por liberação no Al Hilal e pode reforçar o tricolor até o fim de 2025. A possível chegada de Marcos Leonardo seria a principal contratação do futebol brasileiro na temporada ou não? Começo com você, Breno. Eu acho que não. O Palmeiras contratou jogadores mais importantes, o Flamengo também, mas é contratação. E você, Tigrão, a sua reflexão? Seria uma grande contratação, mas não é a maior do futebol brasileiro na temporada, não. E você, CH? Bom, o São Paulo está tentando repatriar aí o Marcos Leonardo, lá do Al Hilal. Não sei se vai dar tempo, se vai conseguir. Dizem que o time saudita vai pagar, inclusive, salário para ele jogar um tempo aqui no São Paulo. Mas não acho que é a principal contratação do brasileiro ou da temporada no Campeonato Brasileiro.
Eu sigo com você, CH. Qual torcedor está mais frustrado após essa rodada do Brasileirão? Do Bahia, do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras ou do Sport? Sem dúvida, o torcedor do Flamengo, que amassou o Grêmio e acabou tomando um gol no finalzinho do jogo, um pênalti duvidoso para mim. Mas, enfim, depois de tanto atacar, de tanto pressionar, o Flamengo não passou do empate com o Grêmio em casa, portanto, a maior frustração da sua torcida. E você, Tigrão, a sua reflexão? Também, o Flamengo. E você, Bebê? Eu acho que o torcedor do Palmeiras está um pouco mais frustrado, até pela falta de vitória sobre o Corinthians e por ter essa possibilidade, né? Até porque estava vencendo o jogo. Bom, a resposta do Na Lata 1, a resposta correta é confiança. O Confiança tem 23 participações. Botafogo da Paraíba, 21 participações. E o Caxias, 18 participações. Então, a resposta correta, Confiança. Esse é o time que mais participações tem na Série C. Confiança, com 23 participações. Valeu, CH, um abraço para você, até amanhã, CH. Valeu, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Breno, um abraço para você, até amanhã, bebê. Batista, um abraço a todos e até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Pedro Piscinato, um abraço para você e até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. Ouvinte no ar, mais um. Oi, Batista, boa noite, é Edson Martins do Proença. Ô, Batista, analisando aqui os 7 outros times que classificaram junto com o Guarani, a situação preocupante do Guarani, né? Porque ele não venceu nenhum dos 7 adversários, né? Empatou com a Ponte, perdeu do Náutico, perdeu do Brusque, perdeu do Caxias, empatou com Londrina, perdeu do São Bernardo e empatou com o Floresta. Mas, por outro lado, agora é outro campeonato, né? Começa tudo do zero. E como dizia o outro narrador... Você está na Rádio Bandeirantes. Opa! Cuidado, hein? Muito obrigado pela audiência. Estamos encerrando o programa Venha Esporte em Debate Nacional. Com Ricardo Caprioli, Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante.